pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. E o mercado opera com movimento negativo nessa manhã, ainda refletindo a alta na curva de juros dos Estados Unidos e também ao aumento nas tensões no conflito lá em Israel. Na Ásia, o fechamento hoje foi negativo, com as bolsas por lá respondendo ao aumento nos juros de 10 anos dos Estados Unidos e aos dados do mercado imobiliário na China. Os preços do setor de habitação lá na China caíram, o que reforça a preocupação com o setor imobiliário chinês, que também foi afetado pela notícia de que a construtora chinesa, a Country Garden, não fez um pagamento de um cupom de juros em dólar. Na Europa, o viés também é de baixa, o mercado por lá bastante sensível ao conflito em Israel e os seus reflexos ali para os países vizinhos, além de também estar bastante sensível à taxa de juros americana, que acaba afetando as bolsas europeias. Lá nos Estados Unidos, a sessão ontem foi de queda, o Dow Jones caiu 0,98, o S&P caiu 1,34 e o Nasdaq fechou o dia com queda de 1,62%. Na parte de indicadores, a publicação do livro Bege ontem pelo Banco Central reforçou o cenário de que taxas de juros devem ficar altas por mais tempo, o que fez a curva de juros americana operar em alta. Os juros de 10 anos ontem chegaram a bater a marca de 4,92% ao ano, refletindo esse sentimento de aversão ao risco. E esse sentimento de cautela acabou predominando principalmente por conta da tensão no conflito entre Israel e Hamas, que aumentou bastante depois da explosão de um hospital lá na faixa de Gaza, que aconteceu na terça-feira. Ontem o presidente americano Joe Biden ele esteve lá em Israel e reforçou apoio ao país durante esse conflito contra os terroristas do Hamas. O caso é que esse conflito tem feito os preços das commodities subirem, o que tende a pressionar a inflação e piorar o cenário para a taxa de juros no mercado global, principalmente no mercado americano. Hoje, o mercado americano lá deve ficar bastante de olho nas falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, que hoje vai falar às 13 horas e deve dar mais sinais, deve dar mais pistas sobre as próximas movimentações dos juros lá nos Estados Unidos. Além dele, vão falar outros diretores do Banco Central americano lá nesse mesmo evento, o que deve aumentar bastante a importância desse evento para a agenda de hoje. Fora isso, mais cedo, agora às 9h30 da manhã, vai sair também o relatório de pedidos de seguro-desemprego semanal, que deve dar mais detalhes sobre a temperatura do mercado americano de trabalho. Vamos atualizar aqui os índices agora, S&P Futuro subindo um pouco, alta de 0,04%, Eurostock 600 caindo 0,55%, FTSE de Londres caindo 0,64% agora. Lá no Japão, o Nikkei fechou com queda de 1,86% e na China, o Xangai Composite caiu 1,74%. O índice de mercados emergentes está caindo 1,5%, o DXY, o dólar index, está caindo 0,04% e o juro de 10 anos do mercado americano subindo mais, alta de 1,08% agora, cotado a 4,95% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,39% e o petróleo caindo nessa manhã, o WTI caindo 1,20, cotado a 86 dólares e 22 centavos o barril, enquanto o Brent está caindo 1,33% e está cotado a 90 dólares e 28 centavos o barril. Petróleo em queda hoje, aliviando um pouco depois de acumular uma alta forte nas últimas sessões. O minério de ferro hoje fechou com alta lá na China, lá em Dalian hoje o minério subiu 0,4 e fechou cotado aos 118 dólares e 98 centavos a tonelada. Vindo para cá, ontem o Ibovespa fechou com queda forte de 1,6% e terminou o dia nos 114.060 pontos. O dólar subiu 0,4 e fechou ontem cotado aos R$ 5,05 e a nossa curva de juros por aqui operou com alta na maior parte dos vencimentos, acompanhando também a alta dos juros lá nos Estados Unidos. Apesar disso, o presidente aqui do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele reafirmou ontem que o ritmo de quedas para a taxa Selic deve se manter em menos 0,5% nas próximas reuniões. Na parte de indicadores, ontem as vendas do varejo referente ao mês de agosto caíram menos do que o esperado, uma queda de 0,2%, enquanto o projetado era uma queda maior de 0,7%, o que ajudou as ações, principalmente da Magazine Luiza, que ontem subiram 2,37%. O que segurou um pouco ontem a queda do Ibovespa, mais uma vez, foi a Petrobras, que ontem subiu 2,2%, acompanhando a alta do petróleo em meio a esse aumento de tensões lá no conflito em Israel. Já na queda, quem acabou impactando mais o nosso índice foi a Vale, que ontem caiu 3,6%, acompanhando a queda no minério de ferro no mercado chinês ontem, e também refletiu o relatório de produção da companhia que veio na sessão anterior e que sinalizou aqui uma queda na produção de minério de ferro no terceiro trimestre deste ano. Os bancos também pesaram no Ibovespa, ontem Itaú caiu 2% e Bradesco caiu 0,9%. Já na ponta mais negativa, a construtora MRV ontem despencou 10%, depois que a empresa sinalizou ali que está
queimando bastante caixa, principalmente nas operações norte-americanas. E para fechar, nossa agenda local hoje está bem vazia de indicadores e por isso o mercado aqui deve acompanhar o movimento externo, além das falas do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e também do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que vão participar de eventos hoje, podem falar e dar mais sinais sobre política monetária e outras pautas importantes aqui para nosso mercado. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, grande abraço, valeu e até amanhã.